Então, primeiro, o que é a pressão central? Hoje em dia é interessante a muita gente. Vou fazer um parênteses só para dizer. Eu estou vindo do congresso da Sociedade Europeia de Hipertensão em Milão. Depois fui para a de cardiologia, que foi em Amsterdã. Eu saía de uma sala, entrava em outra, e o assunto era análise de pressão central. Mostrando resultado, mostrando valor prognóstico. Se a gente ia para a feira, ao invés de estar vendendo lá remédios, o que a gente via era tecnologia. E tecnologia para fazer esse tipo de verificação e avaliação da pressão central. Então vejam, quando a gente fala em pressão central, a gente foge um pouco do conceito numérico da pressão arterial. 12 por 8, 13 por 9, 14 por 10. A gente passa a olhar a pressão com os seus componentes fixos, os seus componentes também pulsados. Quando a onda de ejeção acontece lá na raiz da aorta, ela percorre o segmento arterial até a periferia. Chegando na periferia, mesmo nos grandes vasos, ela começa a se chocar nas bifurcações e vai sendo refletida. Então a gente tem uma onda de ejeção, a gente tem a propagação dessa onda em tempo e distância, que é chamada de velocidade de onda de pulso, dado de extremo valor prognóstico, e a gente pode também incorporar nessa análise o valor dessa pequena onda chamada onda refletida. Essa onda refletida nessa posição aqui, ela é extremamente benéfica, porque ela é diastólica, é tardia, e ela não contamina a onda de ejeção lá na raiz da aorta. Porque quando isso acontece, é ruim, denota que o vaso pode estar ficando rígido. Isso é o de mais conhecido, né? A pressão arterial ela é menor no território central e ela cresce do centro para a periferia, um fenômeno que a gente chama de amplificação da pressão arterial. Então aqui no exemplo, um paciente normal com 100 em 13 por 80, se a gente for medir a pressão do braço dele, a braquial, ele vai ter 130 por 80. Quer dizer, a pressão sofreu uma amplificação. E percebam que essa amplificação ela é da pressão sistólica. A pressão diastólica não muda muito de valor, muda pouco. Então é um valor desconsiderado. Por isso que a gente fala muito de avaliação da pressão sistólica central. Dificilmente a gente fala em avaliação da pressão diastólica central, porque a variação dela é pequena. Isso também, logicamente, varia a pressão chamada média, que é muito importante, porque é justamente a pressão média que é a pressão de choque em todo o território arterial. Como avaliar a pressão central? A gente vem trabalhando há muitos anos com um método que é a tonometria de aplanação. Infelizmente, é difícil de botar esses equipamentos aqui no Brasil. Só um colega meu, Guilherme, não conseguiu comprar. Parece que a Bombom, que é uma excelente empresa, não gosta de vender os seus produtos, ela encanta a gente com os produtos. Então, é um aparelho ainda caro. A faixa de ela custou R$50 mil ou pela universidade, por verba de financiamento e tal. Mas é uma metodologia muito legal, porque não depende muito do investigador, da pessoa que está fazendo o exame. Você palpa a artéria radial, apreende ela com essa opção do tonômetro e coloca, desliza o tonômetro até a artéria. Você faz aí a medida dos parâmetros centrais por uma função chamada função de transferência. Agora, a gente vai fazer isso hoje aqui, a metodologia vai se simplificando, logicamente vai se tornando menos custosa para a gente, né? Aqui é uma possibilidade nova em que a pressão arterial é medida por um pequeno equipamento, o mesmo que a gente utiliza para fazer mapa, faz a estimativa da pressão arterial. Depois, o equipamento vai em cima da pressão diastólica e segura a artéria por 10 segundos. No momento que ela segura essa artéria por 10 segundos, ela faz a captura da hemodinâmica central. Então, no tiro, você tem as seguintes informações: o valor da pressão sistólica central, pressão diastólica central, pressão de pulso,
velocidade e ganho de impulso, aumentation index, que depois eu vou mostrar o que seria melhor, corrigido pela frequência de 75%, e quase ainda pode oferecer para a gente outras informações hemodinâmicas, como débito cardíaco, índice cardíaco e resistência periférica. Imagine como vai ser interessante para a gente tratar um hipertenso resistente olhando como é que está a resistência periférica dele. Está aberta, está fechada, eu posso dar esse remédio, posso dar esse aqui, e método devidamente testado, referendado, confrontado com os equipamentos mais utilizados para medir a pressão central, como esse próprio equipamento de trabalho também enviou aí, com pressão central medida com cateter biliar, então é um equipamento realmente robusto, simples, que a gente vai ver em seguida. Quais são as evidências que nós temos dessa medida da pressão central? Então, primeiro, os conhecimentos da sua importância antecedem a descoberta da deriva óptica. Porque a gente fica pensando, novidade, não é novidade. Aliás, medicina não existe novidade. Medicina existe o novo, que é o quê? A reformulação do velho. Né? Todo o pensamento que eu trago aqui já foi pensado no século passado. Só que o cara que pensou isso, houve um acidente de percurso, ele morreu jovem, e ele não tinha a tecnologia disponível para colocar em prática aqueles pensamentos que ele tinha sobre o valor da pressão de pulso, especialmente da pressão central. Então, toda a construção foi feita baseada em quê? A medida auscultatória feita com os equipamentos de Rivarotti, 1986. E aí, toda a história epidemiológica foi construída com essa informação. E vocês vão ver durante a minha apresentação que é uma informação que tem o seu valor, que tem uma história construída, mas é uma informação fraca. Né? Acabei de vir de uma mesa onde a gente discutiu essas questões. Pressão casual, consultório, mapa e RPA. E, aliás, eu posso dizer, a medida periférica ela já foi valorizada porque a gente saiu do referencial de hipertenso normotenso e passou a saber quem era avental branco e quem era mascarado, fazendo mapa, fazendo RPA. Isso é um fortalecimento da medida que certamente também trouxe uma melhor informação prognóstica. Vejam essa situação. Os órgãos-alvo da hipertensão faz sempre coração, cérebro e os rins, não é verdade? Se a gente olhar isso aqui, a gente vai dizer que a agressão renal, a agressão cardíaca e ao cérebro é mais dependente da pressão periférica ou da pressão central. É o que acontece no território central, não é verdade? Isso é claro. Essa informação a gente desprezou no cérebro. Tá? E a pressão central a pressão central é aquela que bate lá no coração, por exemplo, aquela onda de retorno que eu mostrei, ela pode crescer por cima da onda de ejeção e bate lá, dificulta o trabalho cardíaco, a hipertrofia ventricular esquerda, né? A chance de AVC e etc. Bom, como é que a gente começou a valorizar isso? Esses são os primeiros trabalhos que foram feitos em pacientes renais crônicos. Veja aqui. Quando um tratamento teve como alvo a pressão média e a velocidade de curva de pulso, quando se observou isso, a sobrevida é grande. Juntou duas observações, pressão média e foco. Quando você olha a pressão média, mas a foco e continua elevada, foram os pacientes que morreram, que não sobreviveram. É uma informação primeira que a gente teve com relação ao valor da pressão central. Aí veio esse estudo. Esse estudo, chamam de subestudo, mas a gente está acostumado a pensar que subestudo é uma coisa de pouco importância. Foram 2.000 pacientes e dentro do estudo, que já foi sido experimentado, foi um estudo máximo, belo estudo, né? Vocês todos devem conhecer os resultados, separou uma população grande e submeteu ao tratamento com atenolol ou com resilato de alonidina. E esses pacientes tiveram a oportunidade de ter olhado a pressão central. A pressão central foi observada. E o que aconteceu? Se observou, a gente viu aqui no slide anterior, que a curva de desfecho abriu, desfavorecendo o atenolol. O atenolol foi ruim, tá? Em comparação à alonidina. Embora a pressão arterial
braquial tenha sido reduzida igualmente, 133 milímetros. Aí foi-se olhar o porquê. Porque um remédio que baixou a pressão igual ao outro teve um desfecho diferente. Olhar a pressão central. Todos eles fizeram aquele método que a gente trabalha, a cronometria de aplanação. O basilato elodipino foi capaz de reduzir 4,3 milímetros mais a pressão central periférica. Quando se olhou o aumento de eixoína, 6,5%. Então foi essa a diferença que possibilitou a abertura da curva e foram desfechos importantes. Desfechos mesmo de mortalidade, cardiovascular, mortalidade total, AVC, início de diabetes, tudo que a gente podia imaginar. Então os pacientes que tomaram atenolol em relação ao lipídio e perderam todos os desfechos clínicos porque o tratamento da pressão central foi melhor com o basilato elodipino. A gente veio entender essa meta-análise. Essa é uma meta-análise clássica, todos nós conhecemos, que comparou os velhos beta-bloqueadores com o placebo até. Aqui tem outros tratamentos, é só comparar com o placebo. Aqui tinha mais atenolol e propranolol. O uso do beta-bloqueador foi pior para prevenir acidente vascular cerebral que da placebo. O Dr. Messi mostra, chama no editorial, feito no hypertension, de que o atenolol pode ser considerado, das pessoas acima de 55 anos, um falso plano hipertensivo. Ele simula que está controlando a pressão braquial normal. Quando você vai para a pressão central, olha o que acontece. Caso lá no hospital, isso daqui é a pressão braquial, 116 por 79. Quem de nós ousaria dizer que esse paciente precisava fazer algum ajuste no seu tratamento? Eu dou um abraço dele, maravilhoso, e mandar ele para casa. Olha a pressão central, que devia ser 14, 16 milímetros menor que a pressão periférica, ele tinha 8 milímetros. Aquele fenômeno de amplificação não existia. A pressão na horta era mais alta do que a pressão periférica. Veja o aumento do eixo-índice, 127%. É exatamente isso aqui que dá AVC, isso aqui que dá hipertrofia ventricular esquerda, que é o marcador de risco para 4 vezes mais chance do paciente ter um agravo neurológico. Isso não se aplica aos beta-bloqueadores que têm ação vasodilatadora. Aqui é um exemplo clássico, onde a gente tem um paciente também controlado na pressão braquial, mas com aumento alto, com a pressão sistólica, a diferença de apenas 3 milímetros da pressão central, e que a gente propôs como beta-bloqueador que tem ação vasodilatadora. 5 meses depois, a gente vê a pressão braquial continuava controlada e o aumenteixo reduziu 19%. Lembra que no estudo café, a melhora foi 6,5%. Possivelmente, esse paciente deve estar sendo beneficiado, ele continua sendo tratado com essa performance. Esse é um estudo muito legal, porque logo depois que o estudo café foi publicado, veio aquelas críticas, né, sobre o estudo lá. Então, o Dr. Stefan fez um estudo com o seguinte objetivo. O estudo café mostrou que o atenolol era ruim, tratava mal a pressão central, e que o elodipino tratava bem, certo? Então, o que é que ele pensou? Será que se eu oferecer ao atenolol uma ajuda da elodipina, eu recupero a importância dele também na pressão central? Foi a pergunta que ele fez e desenhou esse estudo aqui. Veja o que aconteceu. Nesse estudo, todo mundo tinha já hipertenso, tinha como base o uso de elodipina 5 mg para estabilizar a pressão. Aí você entrava com elodipina com a valsartana ou então com elodipina junto com o atenolol. Quer dizer, agregou um BRA e agregou um beta-bloqueador. E o objetivo é, será que eu vou recuperar o atenolol? Esse estudo, se o paciente não tivesse controlado, a dose era dobrada, podendo chegar a dose plena de 100 mg do atenolol e de 160 da valsartana. Veja o que aconteceu. Quando olhamos a pressão braquial sistólica, praticamente não houve diferença. As pressões eram muito parecidas. Quando você olha a pressão aórtica central, o grupo que tomou o atenolol não recuperou a ação mesmo com a atenolol. Quer dizer, foi melhor o grupo que tomou a valsartana com a elodipina.
Quando você olha a pressão braquial, você vê a pressão aórtica central, que é a pressão de pulso. Veja que também a atenolol ou a noriquina não teve nenhum benefício. No entanto, a associação valsartana com a noriquina teve uma redução na pressão de pulso central. A única coisa, quando o atenolol empatou com o auxílio da noriquina, foi na velocidade de onda do pulso. E a gente sabe que pela ação bradicardizante do atenolol pode ter esse favorecimento. Diminuir a velocidade do pulso, foi 0,9 metros por segundo para os dois braços. Mas quando você olha o aumentejo, olha o desastre. Enquanto a atenolol com a noriquina aumentou o AI, o aumentejo, a relação da onda injeção, só o grupo da valsartana com a noriquina foi capaz de reduzir o aumentejo índice. E por que é o valor dessa associação? Veja, quando você usa um bra isoladamente, você mexe na pressão, e quando você associa o bra ao BCC, o que é que você faz? Você mexe também naquela ondazinha pequenininha que eu mostrei, que é a chamada onda refletiva. Você diminui a magnitude dela, logicamente, a contaminação dela com a pressão sistólica. Além disso, você retarda o retorno dela. Olha aqui como ela retornou cedo, precoce, contaminando a onda de ejeção. E aqui não, ela é tardia, ela é diastólica e não contamina a onda de ejeção. Então, essa associação, que é o bloqueador de receptor com o basilato de noriquina, parece ser uma associação muito interessante com relação à pressão braquial e também o olhar da pressão central, como a gente pode ver nesse exemplo. Isso já nos determina pensar que a terapia atual, não falo mais nem no futuro, do tratamento do hipertenso, pode salvar não apenas o braço, mas também a região central. Por quê? Existem drogas antihipertensivas que são diferentes. Um atua na vasodilatação das artérias pequenas e o outro atua no próprio tratamento do estado de rigidez das grandes artérias. Quer dizer, trata o chamado stiffness, trata a rigidez arterial, quer dizer, trata o vaso na sua essência, em relação antitrófica, antiproliferativa, que a gente sabe que essas medicações têm. Então, quando você junta, por exemplo, BCC com um BRA, você está fazendo uma junção muito interessante, porque além de reduzir a onda do magnitudo, você também diminui o volta, diminui a pressão central, diminui a hipertrofia, e tudo isso só teria valor se a gente, de fato, tiver redução no final de eventos cardiovasculares. Esse é um quadro mostrando o comportamento dessas drogas com relação à velocidade do pulso, com a pressão central, que a gente pode ver que os beta-bloqueadores não vasodilatadores são ruins e também os diuréticos. A gente imagina a relação boa hidrodinâmica sejam medicamentos interessantes. E vocês lembram que na publicação do estudo da COP veio esse ensinamento para a gente. Pela primeira vez você colocou o diurético em xeque feito frente ao bloqueador interleucal. Você entendeu? Quando o senhor não desfecho do estudo da COP, o benefício que do MSTA associado aos bloqueadores de cálcio 20% de redução de emissões. E aí vocês podem dizer, sim, mas tem valor normal para essa pressão. O Dr. Michael Hook, sugere que a pressão sistólica central, o limite seja 125. Sugere. Ele se baseou em que isso? Se baseou no fato de ter sido essa pressão que o estudo do café abriu a pessoas. Quem tinha mais de 125 teve mais eventos cardiovasculares. E esse dado já determina duas indicações de avaliação desse parâmetro central. Primeiro, esclarecer o diagnóstico de espúria e hipertensão sistólica no jovem. Curiosamente, os jovens fazem um nível de hipertensão parecido com o idoso. Vocês podem lembrar na clínica, quando chegam os filhos das nossas colegas, que geralmente são mais da droga, levam para a consultar, dizendo que o filho está hipertenso, a gente vai olhar para 16 por 8, diz assim. Esse modelo não é um modelo legal, porque é como que há já um comprometimento da central e ele começa a repetir o modelo que é do velho. O idoso é que tem pressão sistólica isolada, não é isso? Então, é uma das indicações.
E depois você estabelecer o uso do fármaco. Que fármaco eu vou usar para determinada situação. Mês passado saiu o guideline europeu, quem não leu, leia. Ele é muito extenso, são mais de 70 páginas, mas é para ler e se deliciar, porque primeiro só se baseia em evidência. O que não tem evidência, ele deixar no fim do documento e botar do lado, depois se interessa se é esclarecido. E olha o que aparece lá, o marcador de pressão central já com um vigor muito grande, tá vendo? A VOP está dentro dos critérios de 3 para o valor prognóstico, disponibilidade ainda não tanta, mas boa reprodutibilidade e também a sua custo-eficácia caindo, porque acontecendo de uma forma favorável, porque o preço dos equipamentos começa também a ser menor. E lá aparece uma indicação. Para quem tem um equipamento desse, já tem uma indicação. Olhar a hipertensão sistólica isolada do indivíduo jovem. Eu daria esse exemplo para você ver que o indivíduo jovem, por 145 por 69, 142 por 71, sempre hipertenso sistólico, mas vai lá para o exame, o aumento dele muito bom, 57, vai olhar a pressão central, 114 para 45, 31 milímetros de diferença. E isso denota uma excelente saúde vascular, que pode tranquilizar a mãe, dizer, olha, isso aqui é um fenótipo que em jovem acontece, mas ele não tem agressão ainda, não tem doença da sua vasculatura. É um indivíduo que tem a chamada espúria, hipertensão sistólica do jovem. Aqui é outro caso mais típico ainda, que olha o valor do aumentejo, 39, 35. Com esse método a gente mede as pressões e depois dá 3 picos, 1, 2 e 3. E faz uma análise do desvio padrão, que não pode ser muito grande a diferença de um para o outro. Então veja que esse paciente é saudável. A diferença do aumentejo da pressão central para periférica chega ali a 34 milímetros. Quer dizer, isso é informação tranquilizadora, enquanto que a pressão dele do braço é 152. Espúria, hipertensão sistólica no jovem. Além disso, o documento do ESC já coloca a VOP, a nossa de curso, como uma coisa boa, porque melhora a informação do score de frango. Quando você pega frango, quando você pega o score, você acrescenta a ela a informação da velocidade de curso, você melhora a informação prognóstica desses dois métodos. Isso é o que a gente quer. Alguma coisa que acresce valor prognóstico aos scores tradicionais que a gente já utiliza. Há um mês atrás saiu esse editorial feito pelo José Fonte, ele comentando o trabalho de um amigo dele, o Brian Williams, que valorizando a questão da informação da pressão central e que pela primeira vez ele informa a característica da pressão central medida com mapa de 24 horas. Foram 171 pacientes que foram examinados e ele viu que tanto a pressão braquial quanto a pressão central varia na vigília e varia no sono. O ano passado a gente tinha apresentado isso aqui. Nosso material é um pouco menor, de 129, mas mostrando também que a pressão sistólica é diferente na vigília e no sono e que essa diferença teve significância estatística. Quando a gente fala vigília e sono, para a pressão central e para o aumento de schwinn, isso é diferente do comportamento que controlamos com a velocidade do impulso. Aqui a gente comparou um tiro, o que vamos fazer aqui agora, com medida de 24 horas. A gente já realizou com a ajuda ali do Dr. Liguinho, um grupo que está trabalhando pressão central com mapa de 24 horas. Nós fizemos perto de 200, mais de 200 exames. E a gente pode ver que dar um tiro no score, fazendo uma medida, é igual a medir VOP em 24 horas. A correlação foi quase perfeita, 0,91. Isso foi um termo muito alegre. Esse é o que vamos apresentar hoje à tarde no tema livre. A gente pegou nessa população, que era um pouco maior, a gente olhou como se comportavam as 3 situações do dia a dia da gente: manutenção, hipertensão e avental branco. No olhar da pressão central. Veja que o avental branco é de fato uma situação intermediária. Não tão benigna, mas também não tão maligna.
do olhar da pressão central. Esses são os primeiros dados construídos no Brasil por essa informação. A mesma coisa com relação à sessão matinal, existe uma correlação da pressão sistólica ou do despertar matinal, sobe também essa pressão, a correlação é fraca, mas existe essa correlação. E a gente está tratando aqui de indivíduos normais, que é a nossa preferência para estudar inicialmente. Esse é um dado que ainda será publicado. Peguei no Trello, mas é um trabalho muito legal, porque são 15 anos de follow-up com avaliação de pressão central. 1.272 pacientes. Vocês vão ver porque isso são importantes. O autor sugere que a pressão normal, lembra que eu falei 125, só foi o valor sistólico. Ele já coloca as duas, a sistólica e a diastólica central, como uma informação importante para você classificar o indivíduo. Isso é uma classificação baseada na pressão central, normal para hipertenso e hipertenso. E vejam qual foi a correlação disso por morte total, morte cardiovascular e AVC. O indivíduo que é hipertenso central aumenta 6 vezes a chance de vida. É maior que a hipertrofia ventricular esquerda, que aumenta 4 vezes. Você não dá muito convite do valor prognóstico, são 15 anos de avaliação. Então a gente conclui, antes de fazer a medida, dizendo que essa medida da pressão periférica pode montar toda a história nos agravos da hipertensão arterial. A medida da pressão central avaliada com a pressão sistólica, aumentation, pode agregar valor prognóstico na avaliação de hipertensão. O tratamento da hipertensão com foco na pressão central pode construir uma nova epidemiologia da hipertensão. Eu até agrego uma informação já adicional que a gente começa a utilizar na população idosa e muito idosa. Você sabe que há aquele paradoxo dos indivíduos idosos de morrerem mais de doença cardiovascular quem tem pressão de 12 por 8. Então, quando tiver 80 anos, não quer ser 12 por 8. Melhor ser 14 por 9. Né? É um paradoxo. Morre mais os que têm pressão normal. E a gente incorpora já uma avaliação prognóstica, eu estou no Partage, fazendo uma avaliação de um marcador chamado PPA, pressão de pulso amplificado. E foi essa sim, mostrou o valor prognóstico para morte cardiovascular, diferentemente da pressão cardíaca. Então a gente já pode falar pressão sistólica, pressão índice, foco e agora o PPA.